Então, agora que estamos oficialmente em direto, gostava de agradecer a presença de todos, embora que virtualmente, a este Economics Week 2020. Após ter sido colocado este grande obstáculo que foi colocado a todos nós, infelizmente, do Covid-19, o Núcleo decidiu reinventar-se e apresentar-vos este grande evento ao longo de uma semana, num formato nunca por nós antes utilizado, e por isso peço já desculpa por eventuais falhas técnicas que nós não estamos habituados. E aproveito para informar que qualquer questão poderão colocar na caixa de comentários do direto. Posto isto, passo então a palavra ao meu colega André Baixinho, que irá iniciar o pitch de abertura com a grande Catarina Furtado. Desde já agradeço a disponibilidade por estar presente. Boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Sou André Baixinho, como a Joana já disse, sou colaborador do Departamento Académico e Cultural do UNAI e estudei UEL, e vou ser eu a dar o pontapé de partida para o nosso Economics. Começará com o tema da solidariedade na economia, que agora parece que vem cada vez a fazer mais sentido falarmos deste tema. Antes de mais, Catarina, muito obrigado por teres aceito o nosso convite para participar neste evento. É um prazer, obrigada André, obrigada meninas, obrigada a todos os que estão neste momento a ouvir. Espero que não sejam forçados a ouvir, mas sim que tenham vontade de ouvir. Ora, se me permites, farei uma breve apresentação. Portanto, como já todos devem saber, a Catarina Furtado é atriz e apresentadora da televisão na RTP. E, além disso, também é embaixadora de boa vontade do Fundo das Nações Unidas para a População, desde 2000. Como tal, tem desenvolvido projetos na área social e solidária, como é o caso dos Príncipes do Nada e os Corações com Croa, que falaremos mais à frente, com o principal objetivo de denunciar injustiças sociais e lutar pelos direitos humanos. E, tendo em conta as nuvens negras de grande crise que já pairam por cima de nós devido ao Covid-19, vão ser temas de emergência cada vez maior do mundo, especialmente nos países mais frágeis. E aproveito também para dizer, como a Joana já disse, à medida que fomos avançando com esta conversa, qualquer pergunta que tenham relacionada com o tema, algum comentário, metam na caixa de comentários do Facebook, que nós vamos estando atentos e introduzindo essas perguntas na questão para enriquecer a conversa. E, antes de mais, começar por tentar apresentar a Catarina Furtado, queria-te perguntar se nos podias contar-nos como é que surgiu esta oportunidade do Fundo das Nações Unidas enquanto embaixadora da boa vontade. Como é que aconteceu? Obrigada mais uma vez. Sim, eu vou explicar. Queria só dizer-te que quando tu disseste que hoje mais do que nunca esta questão da solidariedade está a ter algum valor, é muito triste chegarmos a esta conclusão. É só isto que eu queria dizer. Exatamente por falta de vontade até agora em colocar a verdadeira solidariedade e não aquela que é a que estende a mão dos coitadinhos, a verdadeira solidariedade ao serviço dos direitos humanos, é que estamos no estado em que estamos mundialmente falando. Bem, como é que surgiu? Olha, eu acredito muito que todos nós, e isto é válido para todos vocês que me estão a ouvir, todos nós que queremos muito uma coisa, temos a capacidade de a conquistar. Exige, obviamente, o fator do trabalho, muito trabalho, o sacrifício. É importante sabermos que as coisas que nós gostamos implicam uma dose valente de sacrifício, de dedicação, e depois obviamente há aqui uma percentagem de sorte, claro que sim, nas nossas vidas. Eu sempre tive uma preocupação muito grande com as questões da desigualdade, das desigualdades de oportunidade, das pessoas que mais sofriam. Não sei porquê, há coisas que nascem connosco, há outras que são fomentadas pela educação que tivemos, obviamente, ou por um ou outro professor que conheçamos e que pode mudar efetivamente as nossas vidas. No meu caso, o meu pai é jornalista e portanto, trouxe muitas histórias do mundo em desenvolvimento em particular, e, portanto, lembro-me perfeitamente de eu ser pequena e dele me dizer que havia países onde as crianças trabalhavam. E para mim, foi sempre, todas essas informações eu fui arrumando numa caixa de indignação, que eu às tantas não sabia muito bem lidar porque era criança, mas elas foram-se acumulando nessa caixa da indignação, que é um princípio para nós fazermos o que quer que seja, é indignarmos, não é? Depois a minha mãe foi professora durante muitos anos do ensino especial, portanto eu também via que aquilo a que chamavam a diferença era a igualdade, e aquilo que
há 20 anos, estamos a falar há 20 anos, por exemplo, eu lembro-me de estar na praia e estar a fazer voluntariado com uma criança com trissomia 21, por acaso mais velho do que eu, e umas senhoras na areia a dizer tire-me isto daqui. Ora, essa discriminação também foi mais uma coisa que eu arrumei na caixa da indignação, lutar contra a discriminação. E depois queria tanto trabalhar nestas áreas, ainda que tenha tirado o curso de teatro e cinema, de dança, de jornalismo, enfim, fui-me inclinando para cada vez mais me tornar, independentemente da profissão que viesse a ter, porque naquela altura eu até achava que ia ser bailarina e coreógrafa, para me tornar cada vez mais uma voz ativa destas questões, ou seja, uma voz ativa contra as desigualdades, contra a falta de oportunidades. Fui percebendo, e é curioso que há um dia, e aí já eu era figura pública, portanto já dava algumas entrevistas, há um dia que vem um enviado especial das Nações Unidas, e neste caso do Fundo das Nações Unidas para a População, que aproveito para dizer que é o organismo, a Agência das Nações Unidas, que trata as questões populacionais, portanto, tem muito a ver com vocês, no sentido em que ele todos os anos faz um relatório cheio de números, que é a vossa área de trabalho, então, cheio de estatísticas absolutamente vitais, tenho-vos a dizer, que podem salvar vidas ou não, porque são estatísticas que têm a verdadeira realidade dos países em desenvolvimento, em áreas como a saúde materna, a saúde neonatal, a saúde sexual e reprodutiva, a questão do empoderamento dos jovens. Portanto, esta Agência das Nações Unidas tem exatamente a vossa área. Como é que nós potenciamos, passa a redundância, o vosso potencial. E muito, sobretudo, as raparigas, não é? Que são aquelas que são mais prejudicadas no mundo inteiro. Portanto, também as questões da saúde sexual e reprodutiva, e tem as questões também da violência, de todas as práticas nefastas contra a saúde e a dignidade das mulheres, e das meninas e das raparigas. E esse senhor veio cá, fez aqui, e até hoje não sei, um périplo junto de alguns organismos oficiais, no sentido de encontrar uma figura pública que tivesse genuína preocupação destas coisas, que já tivesse manifestado nas entrevistas. Como vocês sabem, as Nações Unidas têm estes embaixadores desde muito. A primeira foi a agência da Unicef, a Unicef, as crianças, que já tiveram muitas figuras, e desde atores a cantores, enfim. E queriam alguém porquê? Porque queriam alguém em Portugal porquê? Porque queriam fazer a ponte com os países de expressão portuguesa, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé, que tivesse algum impacto nesses países. Fizeram entrevistas a algumas pessoas e depois, passado uns tempos, foi uma entrevista longa, onde eu mostrei as minhas preocupações, as minhas inquietações, ainda muito longe de ter alguma noção muito concreta do mundo. Não é que hoje tenha, mas tenho um bocadinho mais. E passado uns meses recebo uma carta do ex-secretário-geral das Nações Unidas, Sr. Kofi Annan, a convidar-me para este cargo voluntário. É voluntário. E é um cargo que, de X em X anos, portanto de 5 em 5 anos, eu sou não reconduzida voluntariamente. E a verdade é que eu e a estupenda Angelina Jolie, e digo estupenda não por ela ser lindíssima, mas porque ela efetivamente é comprometida com a causa, neste caso dos refugiados. Trabalhou em conjunto com a Angelina Jolie? Não, nós fizemos reuniões conjuntas. Ela tem a agência dos refugiados e eu trabalho as questões do NFPA. Pronto, e isto para concluir, portanto fiquei então com esta pasta. Ao longo dos anos tenho mantido estes contactos e fui continuando com esta missão. E é preciso dizer duas coisas. As coisas acabam por nos acontecer quando queremos muito. Foi uma oportunidade de ouro. De ouro não, porque não são eles que me pagam as viagens, não são eles que... Não tenho nada disso. Tenho sim a oportunidade de perto de ter muita informação, e informação é poder, não é? Ter esses relatórios todos que vos estava a contar, que os posso estudar minuciosamente e depois perceber no terreno, porque eu inventei o formato dos Príncipes do Nada exatamente para poder dar voz a estas realidades. E portanto, quando vou ao terreno, que começaram em 2006, certo? Exatamente, há 14 anos. E foi uma maneira que eu pensei, ok, tenho esta oportunidade, portanto aquilo que me é pedido enquanto embaixadora, e é a todos, é trabalhar com a imprensa, pôr highlights destes assuntos na imprensa, dizer não sei quantas mulheres morrem todos os dias por causas evitáveis ao dar à luz, trabalhar com os jovens, portanto ir a muitas escolas e universidades, e depois fazer uma coisa extraordinária e deliciosa e difícil, que é o advocacy, que é, junto dos decisores políticos, fazer pressão, sendo eu alguém que não quer nada em troca, ou seja, é voluntário, não estou a
a ambicionar a ter um cargo político de todo. Portanto, eu vou reportar aquilo que vejo de uma forma muito transparente e faço advocacy, faço pressão política junto dos decisores dos países desenvolvidos e também dos países em desenvolvimento onde vou visitar. Portanto, os Príncipes do Nada, os documentários nasceram dessa vontade de, ok, enquanto tenho este cargo, não é? Então como é que eu ponho na ordem do dia da agenda mediática estas questões que são tão fundamentais para o estado do mundo? Criei então o formato dos documentários. Ou seja, já percebeste que eu falo muito, não é? Não, está ótimo, obrigado. Não, é que é mesmo essa história que é preciso compreender como é que começou a trabalhar e que, de facto, através dos números, que era aquilo que sempre nos apresentaram, sim, e que certo o Kofi Annan teria, sim, é traduzi-los para imagens, para realidades, uma realidade possível através da documentação, como foi o caso dos Príncipes do Nada. E já agora queria lhe perguntar, através desses documentários ou de outros projetos que desenvolveu também enquanto embaixadora de Boa Vontade, tem assim alguma situação que marcou profundamente, algum acontecimento? Oh, meu Deus. Entre vários. Ai, André, essa pergunta é muito difícil porque. Em que, por exemplo, os números foram uma coisa, mas depois a realidade foi muito. O que eu acho que é muito importante para vocês que lidam com os números é, de facto, vocês não olharem para os números que fazem as pessoas, mas olharem para as pessoas que fazem os números. Isto parece um bocadinho utópico, ou, não sei, poético, mas faz a total diferença. Acredito, e tenho pensado muito nisto, e até já falei com, enfim, não interessa agora, mas com algumas pessoas que podiam ter alguma influência na forma como hoje em dia também se ensina, que é, para que vocês possam fazer este exercício, eu percebo que tenham que passar de alguma forma pelo contacto com estas realidades, ok? Não vos estou a dizer que antes de eu ter esta oportunidade de ir aos locais, eu não tinha essa preocupação, como vos disse, ela é minha desde sempre que me conheço. No entanto, os números passaram a ser realmente pessoas a partir do momento em que eu vou aos países e onde eu vejo realidades inaceitáveis do ponto de vista dos direitos humanos. Inaceitáveis, André. E a partir do momento em que visitei a primeira vez, que foi há 20 anos, e a primeira viagem que fiz até fui a Moçambique, e dessa altura até hoje, eu já visitei Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor, Indonésia, portanto estes assim mais comunidades portuguesas. Depois fui Índia, fiz Sudão do Sul, fiz Haiti, fiz Colômbia, Uganda, Grécia, Líbano, Bangladesh, enfim. Por isso é que é tão difícil eu responder o que é que mais chocou. Mas eu, de uma maneira geral, aquilo que te posso dizer é: o que me choca verdadeiramente é aquilo que nós poderíamos evitar. E provavelmente, eu não sou boa a números, mas provavelmente quase 90% de muitas das situações nós poderíamos evitar. E isso é que é muito revoltante, percebes? É muito revoltante que eu tenha que me despedir de mulheres que estão numa sala de partos de um pseudo-hospital na Guiné-Bissau, em que não tem eletricidade e, portanto, aquela mulher que está com uma complicação tem que fazer uma mera cesariana, que aqui se faz num instantinho, e como não tem eletricidade, a mulher morre, o bebê morre. São causas evitáveis. E que se a economia, se os tais números estivessem ao lado da vontade, quer política, quer, enfim, económica, essa mulher, ou essas mulheres, a cada 11 segundos morre uma mulher grávida ou um recém-nascido. A cada 11 segundos, por causas evitáveis. Portanto, a mim que estou no terreno, que vejo, já tenho muita experiência, é verdade. Já percebi que as coisas só não funcionam melhor porque não há vontade. Porque não há vontade política, não há vontade de investir naquilo que faz sentido a longo prazo. Percebes? Porque essa é que é a grande questão. Ou seja, está mais que provado por 1001 livros, enfim, olha, eu até vos tinha aqui, não sei se vocês já leram estas coisas assim. Há assim muitos livros, vocês de certeza absoluta que têm. Pobres. Exato, que é de uma autora e de um autor. Vocês já leram? Esse não, mas o outro já consultei, este já, não é? inclusive os meus colegas.
Pronto, mas este é muito interessante vocês lerem. Portanto, está mais que provado por estudiosos que é possível, ok? Sim, É sim, sim. possível. Aliás, E se eu me não... permites, já que tinha aí o livro do Stiglitz, ele tem uma parte de uma organização não governamental britânica, que é a Oxfam, em que ele tenta dizer qual é que é o veículo que é preciso para conseguir ter o número de milionários mais ricos do mundo, para conseguir ter a riqueza de metade da população mais pobre de todo o planeta. Sim. E acho que atualmente é um autocarro de 27 lugares. 27 pessoas com riqueza, mais de metade da população do planeta. Mais de a metade da população. Agora, depois na prática, como é que isso se faz? É incrível, isso é incrível, mas na prática é o que eu te digo, eu acho que muitas das vezes arrisco dizer, e se nós formos aos ditados populares, está lá tudo, quem mais quer, tudo perde, não é? As pessoas pensam que vivem muito bem porque têm tudo, mas de repente tiram-se-lhe os tapetes e aquilo que fica é muito pouco, não é? E, portanto, se nós investíssemos seriamente nos direitos humanos, seriamente na qualidade de vida das pessoas, na igualdade de oportunidades de escolha, nós gastaríamos muito menos dinheiro a compensar coisas que não foram feitas, a remediar a tal história da caridadezinha, a enviar um bocadinho de ajuda, mais um bocadinho de ajuda, porque não estamos a fazer a prevenção, nem a proteção, nem a colocar as pessoas no centro das questões. São os tais 3 P's: prevenção, proteção e pessoas, não é? Eu dou-vos um exemplo muito concreto dos projetos que vi. E todos os projetos, eu por acaso também fiz uma reportagem da Oxfam na Indonésia a propósito quando houve o tsunami, por causa das questões da água. Mas isto para dizer que projetos que eu vi no terreno a funcionarem realmente bem são projetos que têm como cabeça de cartaz, falemos uma linguagem artística, que é a minha área, não é? A igualdade de oportunidades e de género. Ou seja, quando há um investimento sustentado e sustentável na educação, na saúde sexual e reprodutiva das mulheres, tu tens imediatamente a colheita desses resultados. Porquê? Porque as mulheres são elas que vão ter mais capacidade, do ponto de vista da educação, para colocar os seus filhos nas escolas, para terem essa atenção, para irem com os seus filhos aos centros de saúde e para também fazerem um melhor planeamento familiar das suas gestações, não é? Das suas gravidezes. Portanto, necessariamente acabam por ter um bocadinho menos filhos, menor número de filhos que muitas das mulheres que não têm acesso à informação. É esta informação. E a informação que é passada, sobretudo, nos centros onde se trata as questões da saúde sexual e reprodutiva e do planeamento familiar, porque há uma informação holística, sobretudo. E está mais que provado em todos os países onde houve investimento financeiro e vontade política na igualdade de género, do ponto de vista económico, houve logo um impacto, quer nas famílias delas, quer nas comunidades delas, quer nos países delas. E isso é uma coisa que... E normalmente, como os decisores grandes políticos são mais homens, e eu de todo sou provocadora, mas tem muito a ver com isso, há uma falta de sensibilidade para estas questões, que são questões vitais, a saúde sexual e reprodutiva. Esta é uma das grandes lições que eu tirei no terreno, porque vi com os meus olhos a funcionar. Como, por exemplo, a mutilação genital feminina. Sabes o que é, André? Sim, a revolução. Infelizmente. Exatamente. É complicado. E é essencialmente na África subsaariana, nos países. Não, existe em muito lado. Em muito lado. Isso também é uma informação que está veiculada em muitos mais sítios do que se pensa. Mas vou-te dizer, por exemplo, neste momento, se não erradicarmos a mutilação genital feminina até 2030, como vocês sabem, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vão estar 68 milhões de meninas, raparigas e mulheres em risco de uma mutilação genital feminina. Vão estar sujeitas a isto. Há 3 tipos de MGF, não interessa para aqui, mas todos eles são altamente agressivos. São altamente condenáveis, violentam os direitos das mulheres, quer da saúde física, quer da saúde mental. Deixam traumas inconcebíveis.
quer físicos, muitas das mulheres até morrem, fruto das complicações e das infecções que têm, outras deixam de ter desejo sexual, outras deixam de poder ter filhos, e do ponto de vista psicológico É um castramento, praticamente. é uma coisa inacreditável. O que é que esses países acabam por gastar? Já foram sujeitas a mais de 200 milhões de mulheres, meninas e mulheres, porque às vezes é feito com crianças, e eu vi isso, crianças a serem cortadas, ok? Mutiladas, crianças, bebés, e eu vi isso. E o que acontece? Depois, o sistema de saúde desses países tem que tratar destes casos. Ora, onde é que está aqui a boa gestão financeira da coisa? Vai-se gastar dinheiro? Não se gastou dinheiro na prevenção com trabalho com ONGs, com medidas políticas, medidas públicas para erradicar questões destas. Estou-vos a dar um exemplo que é um exemplo da violação dos direitos humanos. Não é? Não se investiu ali seriamente, pagando projetos que têm esse objetivo de erradicar a mutilação genital feminina, mas depois vai-se gastar dinheiro com consultas e com operações, que muitas delas têm que fazer recuperação dos órgãos, enfim, derivado da mutilação. Isto faz algum sentido? Podia ter evitado. Mas esta questão da prevenção é transversal a muitas coisas. Por De isso que maneira é que que acha que a ONU poderia intervir mais eficazmente para tentar travar estas situações? Até porque muitas vezes esta cultura está imbuída nos próprios líderes desses países. Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante, André, nós assumirmos já, e ensino-vos isto, e peço-vos que vocês sejam repercussores desta mensagem, não há nenhuma justificação para uma violação dos direitos humanos. Portanto, se nós dizemos, pois é, isso acontece, não é? Mas são questões culturais, não é? Eles lá têm essa coisa da questão cultural. Essa é logo à partida nós estarmos a anular-nos a nossa capacidade de intervenção e de pensamento coletivo. Nós temos que ter a capacidade, todos e todas, países desenvolvidos e países em desenvolvimento, para dizer, ok, isto aqui faz parte da lista do proibido. Isto é uma violação dos direitos humanos. Seja qual for a tradição, o que se tem que fazer é trabalhar com as pessoas desses países, não é com a autoridade, eu venho daqui e tal, são países desenvolvidos e portanto venho-vos aqui ensinar, não é nada disso. É trabalhar com as pessoas desses países para chegar à conclusão de que elas têm que, obviamente através dos recursos que têm e com apoios exteriores, e a ONU faz isso, com o Fundo das Nações Unidas nós fazemos esses projetos e outras ONGs também locais e não só, trabalhar para erradicar essas violações dos direitos humanos. E é possível, André. E é possível com quê? Com líderes religiosos. É muito interessante percebermos que nós, muitas das vezes, a má informação é tão nefasta, porque dizemos, ok, a mutilação genital feminina está ligada aos muçulmanos, não é? Lá no livro deles e tal, no Corão, está lá escrito. Não, não está escrito nada, é mentira. E eu já entrevistei líderes muçulmanos a dizer, não, eu sou contra, nós somos contra. Portanto, é juntar esses líderes, mais os outros, mais os da comunidade, mais os não sei quê, mais os ministros, e assim consegue-se, percebes? O que é mais fácil é dizer, não, aquilo é uma questão cultural. Não, vocês, por favor, nunca digam que são questões culturais. As questões culturais têm que ser travadas no momento em que são uma violação, e passam a ser uma violação. É como a liberdade, não é? É como a liberdade. A partir do momento em que tu feres o outro, deixas de ter a tua liberdade. Já agora aproveito para colocar aqui uma pergunta do Vasco Calixto, que nos está a ouvir. E a pergunta é a seguinte: uma das maiores causas de mortes evitáveis em vários países em desenvolvimento é a falta de vacinação. Na opinião da Catarina, de que forma é que a comunidade internacional se deveria mobilizar à volta deste problema? O que está a faltar? É o Vasco, não é? Olá, Vasco, obrigada. Olha, ainda agora recebi, há bocadinho, antes de entrar aqui em direto nesta nossa simpática conversa, recebi um apelo da Guiné-Bissau, um país onde eu tenho viajado várias vezes, até por causa desta questão da mutilação genital feminina, e porque a minha associação Corações com Coroa tem lá um projeto para tentar diminuir a taxa de mortalidade materna e neonatal, e recebi um apelo de que o principal hospital entrou em falta de estoque de vacinas precisamente para as crianças, portanto é dramático.
Ó Vasco, isto é transversal a tudo. A minha resposta, daquilo que é a minha experiência no terreno, é mais uma vez a falta de vontade. A falta de vontade que as coisas aconteçam. E, portanto, eu cheguei hoje, depois deste tempo todo, à conclusão que nós, se calhar, desvalorizamos o poder de cada um de nós. Cada pessoa conta para esta montanha transformadora do mundo. E, portanto, há falta de vontade nos circuitos todos. Porque se, de facto, a sociedade civil se mobilizasse francamente e apoiasse quem está no terreno e que está com estas medidas todas, que normalmente são as ONGs, as Organizações Não Governamentais para o Desenvolvimento, e fizesse a tal advocacy, essa pressão, as coisas iriam acontecer. Porque, muito francamente, não é falta de dinheiro. Exatamente. Já agora, não é falta de dinheiro. deixa-me Claro, aproveitar dinheiro relativamente à mobilização da sociedade civil, por exemplo, o papel de cada um de nós, como é que nós, enquanto indivíduos, podemos juntar à sociedade para fazer pressão para um determinado direito, neste caso para advocar para os direitos das mulheres contra a mutilação genital? O que é que nós podemos fazer enquanto pessoas pertencentes? Mas já a primeira coisa é querer. Exato. Querer é poder. Estar informado é ser empoderado. Portanto, a primeira coisa é querer mesmo, mas é querer. O que eu vos digo é querer ao limite de ficarem conformados por não fazerem nada. Porque a verdade é que, se vocês forem investigar bem, há inúmeras possibilidades. Há inúmeras possibilidades. Nós temos à nossa mão, ou ao nosso dispor, assim, melhor dizendo, temos ao nosso dispor uma série de informações sobre, por exemplo, ponto número 1, ONGs que estejam a fazer um trabalho sério, e esse trabalho de investigação é bom que vocês o façam, mas não é a Google e já está, é investigar a sério, é tentarem fazer redes de contacto e perceberem como é que funcionam as coisas, é saberem, quererem saber, não é? ONGs no local, tentarem contactar essas ONGs e perceberem o que é que eu sou economista, ou que vou ser economista, ou eu sou tesoureira, ou eu sou o que for, o que é que eu posso fazer? Primeiro é querer fazer isso. Depois há, obviamente, quando vocês tiverem já as vossas remunerações, podem contribuir sempre, isso é o óbvio, não é? Depois a questão da participação cívica, que eu acho que é fundamental. Também saberem que as petições contam. Às vezes as pessoas, uma petição, claro que conta. Se vocês lerem as petições que estão a ocorrer, e nomeadamente muitas das questões da violação dos direitos humanos, vocês participam assumindo esse compromisso com aquela petição. Isso já é um ato que deve ser feito e cívico. Eu não consigo perceber como é que nós temos os dados ou as estatísticas ou os números de abstenção quando vamos às urnas. Como é possível? Como é possível? É escandaloso. Por mais que nós não gostemos daqueles partidos ou que não tenhamos nenhuma afinidade com a pessoa X ou a pessoa Y, a memória não pode ser curta. Nós não nos podemos esquecer das pessoas que não podiam votar e que queriam votar. As mulheres tiveram séculos sem poder votar. E os homens também, mas nós ainda tivemos mais. Portanto, deixar no lixo uma coisa que foi conquistada com suor, com lágrimas, com sacrifícios, às vezes até arriscando a própria vida, é completamente inadequado, percebes? É uma das coisas que eu acho. Portanto, assinar petições, depois juntarem-se a quem são os vossos representantes, todos nós temos os nossos representantes, quer na União Europeia, enfim, em todos os nossos circuitos, nós temos representantes políticos e, portanto, insurgir. Eu acho que insurgir é o verbo. A necessidade de insurgir da participação cívica, quer na associação local. Sim. Exato. Por exemplo, agora no Covid, foi muito interessante no Covid, porque aconteceram inúmeras iniciativas solidárias, não é? Solidárias e muitas feitas por jovens, muito interessantes. E eu aplaudo inteiramente, porque de facto é uma solidariedade ativa, jovem, e que eu fico muito orgulhosa. No entanto, é bom que essa solidariedade seja vista pelos nossos decisores políticos como algo que faz parte do ADN de Portugal, que maravilha, sempre foi muito generoso, mas que depois tem que ser acompanhada por uma renovação
do modelo social e político, ou seja, tem que haver medidas públicas que defendam realmente aqueles que vão ficar mais vulneráveis depois da crise. E isso é o que nós temos que agora nos insurgir, é que de facto existam novas medidas públicas que defendam os mais vulneráveis, que protejam o trabalho. Porque neste momento o que estamos a assistir é uns buraquinhos de coisas que estavam mais ou menos escondidas e mais uma vez vêm ao de cima as mulheres as mais afetadas do Covid, quer nos países em desenvolvimento, quer nos países desenvolvidos, e aqui em Portugal posso-vos dizer que há uma disparidade grande, uma discrepância entre as mulheres e os homens, e as mulheres são realmente as mais afetadas. 70% da força do trabalho social e do trabalho da saúde é feito pelas mulheres, 70%, portanto elas são necessariamente mais afetadas. Depois do ponto de vista enfermagem, também... cuidado com as pessoas da terceira idade, até mesmo... Também, mas nos hospitais e nos serviços sociais. Mas Aquela também desparidade de género. Sim. Sim, e mesmo em termos de remuneração. Isto é porquê? Porque é que é? Porque são as medidas sociais, é a divisão do trabalho social, é a remuneração e mais a questão da violência doméstica e violência sexual. Portanto, o impacto da crise do Covid é muito maior nas mulheres e nos países em desenvolvimento também. Porquê? Porque nestes países as mulheres perdem espaço, terreno de participação social, porque ficam no confinamento, não é? Ficam mais no seu espaço privado, portanto saem menos, ficam mais caladas, ficam mais presas, têm mais situações de violência também. Depois são encerrados muitos destes centros de apoio que eu vos estava a dizer, saúde sexual e reprodutiva, de planeamento familiar, de partos seguros, são encerrados, estão fechados, portanto as mulheres saúde e ficam educação, aliados. As escolas, as meninas deixam de ir às escolas. E, portanto, há obviamente um impacto muito maior nas raparigas e nas mulheres e ficam sem assistência médica também para os partos, não é? E isto é terrível, é terrível. As raparigas são sempre, e as mulheres, é importante que vocês saibam isso, Já até agora, mesmo com a menstruação. Sim. Que é um dado muito importante também. Já agora, avaliando esta... Espera aí, está alguém a falar? Desculpa, baixinho. A Força, Catarina Joana. acredita que este tempo de pandemia poderá trazer realmente uma mudança de mentalidade com repercussões no aumento dessa vontade de querer alterar as coisas, podendo trazer então mais mobilização das pessoas, não só cá em Portugal, claro, mas nesses países em desenvolvimento? Grande pergunta, Joana, deixa-me só referir, porque eu fico com aquela... Eu não sei se vocês sabem que há muitas meninas que deixam de ir à escola assim que aparece a menstruação, sabem disto? É verdade. Não há de ser muito o dinheiro que se investe em casas de banho decentes, em pensos higiênicos, enfim, pronto, queria só deixar isto muito claro, que são muitas, são milhões no mundo inteiro. Eu acredito, porquê, Joana? Porque senão eu deixava de ter combustível para continuar o meu trabalho. Portanto, eu acredito sempre. Eu acredito no ser humano. A sério. Eu acredito no ser humano. Eu acredito nas pessoas com quem me cruzei que fazem coisas inacreditáveis, que abdicam realmente daquilo que supostamente é o sucesso profissional, financeiro, e vão fazer projetos destes, que têm um impacto transformador na vida destas pessoas. E são essas pessoas que abdicam e que vivem com aquilo que é aquilo que eles acham que é o suficiente, têm vidas verdadeiramente felizes. E essas fazem coisas incríveis. E, portanto, eu acredito que esta pandemia, muito seriamente, vai fazer com que haja alguma reflexão coletiva e individual. Se calhar, infelizmente, vai ter mais impacto a nível individual. Aquele CEO daquela empresa vai começar a olhar para os colaboradores de uma forma diferente, já não são tantos números, aquela pessoa vai mudar de vida, já tem aquilo tudo que quis e vai investir num projeto de desenvolvimento social e se calhar menos de uma forma coletiva. Mas mesmo assim, também não quero ser descrente e há uma série de iniciativas governamentais e não só, em nível da Europa também, que estão a tentar dar respostas para esta crise. Acredito porque nós não podemos andar para trás.
o que está a acontecer agora é gravíssimo. É gravíssimo, porquê? Porque muitos dos ganhos que foram conquistados, quer nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, não é? Quer agora já na segunda fase, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como vocês sabem, e que abrange, os do Milénio abrangiam só os países em desenvolvimento, os sustentável abrangem ambos, países desenvolvidos e em desenvolvimento, que nós temos que atingir, ou seja, Portugal também tem que atingir algumas das metas nestes países, ok? E aquilo que me parece é que existem muitos ganhos que não podem agora ser desperdiçados. Não podemos andar para trás com uma série de coisas. Não podemos, não podemos deixar ninguém ficar esquecido e ignorado. Não podemos, porque senão isto vai ser bastante pior. E eu acho que há uma certa consciência sobre isto. Portanto, coisas que correram bem não podemos arriscar que venham para trás e que recuemos nas coisas dramáticas. Nós, apesar de tudo, nos ODMs e nos ODS, já temos alguns bons comportamentos, não temos aquilo que deveríamos ter. Mas temos, ao nível da educação, já muito mais crianças têm acesso à educação, a saúde materna, já muito menos mulheres, apesar de morrerem, muito menos morrem ao dar à luz por causas evitáveis do que antes. Enfim, há de facto algumas conquistas que agora não podem ser hipotecadas. Não podemos hipotecar ganhos que foram feitos na área da saúde, da educação e afins, não é? Portanto, eu acredito que isso vai ser uma questão que vai estar em cima da mesa, sim. Já agora, aproveitando essa situação da maneira com que temos evoluído e não podemos voltar para trás, como é que achas que Portugal tem evoluído a nível dos direitos de igualdade de género? Se tem evoluído de uma forma positiva, se não? E até que ponto é que falta mais coisas no ensino público para reforçar esta luta pela igualdade de género? Sim. Bem, eu acho que Portugal tem evoluído bem naquilo que tem a ver com a igualdade de género, ou melhor, com a tentativa de termos uma igualdade de género, porque nós não podemos falar ainda de igualdade de género. Podemos falar de um percurso, de um caminho que está a ser feito para conquistarmos a igualdade de género. Mas, na verdade, ainda estamos aquém e é preciso que se perceba que a igualdade de género só é conquistada com o envolvimento de todos. Não é? Portanto, os homens têm que querer uma efetiva igualdade de género e têm que perceber o impacto extraordinário que isso tem nas suas vidas. Porque a partir do momento em que uma mulher tem a oportunidade de se sentar na mesma cadeira que um homem, ela está a concorrer na mesma proporção de justiça. Eu não defendo que as mulheres devam ter cargos para os quais não têm mínimo dom, nem competência, nem informação. Não é nada disso que eu defendo. Eu defendo é que na pole position as mulheres e os homens devem estar em pé de igualdade e depois quem chega lá é um homem, claro, tinha o mérito. Ou é uma mulher, claro, tinha. Percebes isto? Portanto, há disparidades salariais gravíssimas ao nível, salvo erro, dos 17%, que é muito. Nós fizermos contas e vocês são muito mais rápidos do que eu. Quer dizer que há não sei quantos dias que as mulheres trabalham mais do que os homens, em que eles estão parados e nós estamos a trabalhar, não é? Ao nível da questão da conciliação, é muito importante também dizer-se que, infelizmente, e aqui os homens acabam por ser prejudicados, porque também é preciso dizer, e eu tenho muito em conta isso, eu adoro trabalhar com homens também, que é, enquanto não houver uma efetiva igualdade de género, também os homens são prejudicados naquilo que é, por exemplo, a conciliação parental, as questões de pais, não é? Tomar conta, a parentalidade, não é? Porque muitos dos está homens muito associada à mãe. Ainda está, e está um bocadinho melhor, mas está um bocadinho melhor nas grandes cidades, enfim. No interior, no nosso país ainda não. Um homem que se calhar tem essa vontade, André, é ainda bulizado. É que ainda existe isto em Portugal, é ainda ridicularizado, porque diz, eu é que vou fazer, eu é que vou tirar a licença parental, a minha mulher vai para o trabalho. Meu Deus! Portanto, nós temos que, a igualdade de género também vem apoiar o homem nas suas diferentes facetas enquanto homem, não é? O homem não tem que ser o dono da casa, não é? Depois, na questão da violência doméstica, é terrível, a violência doméstica e a violência sexual, é preciso dizer-se que este confinamento aumentou grandemente
os números de violência doméstica e violência sexual. E a grande maioria, não digo que não existem, é preciso dizer que também existem homens vítimas, mas a grande maioria são as mulheres que são vítimas. Portanto, estamos com números muito arrepiantes. A questão da violência no namoro. Sim, a questão da violência no namoro, mais uma vez, e a minha associação Crianças com Coroa, nós temos um projeto que já há 3 anos, vai fazer 4 anos, que vamos às escolas do nono ano, sobre a violência começou em 2012, certo? O das escolas acho que foi em 13. O Coração com Coroas. Depois estendeu... A associação, sim. A associação, nós fundámos a associação em 2012, temos vários projetos, aconselho, ou melhor, sugiro que vão ao nosso site da Corações com Coroa e vejam todos os projetos que nós temos ativos, e é um sítio muito bonito, tem um café que vamos abrir agora a 18 de maio, por causa das medidas do estado de calamidade. 18 de maio já podemos, vão lá visitar, na Rua da Junqueira, Biblioteca de Belém, dá para estudarem, ficam melhores alunos ainda, porque aquele ambiente do café é lindo, temos laranjeiras, e é um projeto totalmente social, portanto, reverte na íntegra para as trabalhadoras, que são 4 mulheres que lá estão, e os projetos da Corações com Coroa, portanto, é um ótimo sítio para vocês lá irem. E estava a dizer que nós... Não só para estudar, como contribuímos, portanto, contribuir, claro, vale a pena. Reverte na íntegra. E tem ótimas refeições, e para as meninas ficam super elegantes, porque são ótimas e não engordam, são saudáveis. Mas o projeto da violência no namoro, que vai às escolas todas do país, tem exatamente este objetivo, que é diminuir os números também muito vergonhosos que nós temos em Portugal de violência no namoro. Nós estamos muito mal figurados neste contexto, porque... E também há a violência universitária, vocês sabem isso também, não é? Porquê? Porque há um misunderstanding, há uma confusão de conceitos em relação ao que é gostar, o que é controlar, o que é amar, o que é o ciúme. E depois esta nova comunicação dos afetos também. Porque... obviamente que estes dispositivos, as redes sociais, enfim, cada vez mais afastam as pessoas de conseguirem dizer aquilo que sentem verdadeiramente, olhos nos olhos. E, portanto, as dificuldades de comunicação começam a agravar-se, e há códigos que estão muito confusos. Portanto, a violência no namoro é uma coisa muito preocupante em Portugal. E, mais uma vez, as raparigas são as maiores vítimas. Não digo que os rapazes não são também, não sejam, porque são, mas as raparigas são as maiores vítimas. E confunde-se muito o ciúme com o gostar. E debaixo dessa manta irreal estão coisas muito feias. A rapariga, de uma maneira geral, nós estamos a falar de 14, 15 anos, 16, 17, ao ter um namorado que é muito possessivo e muito ciumento, depreende que isso quer dizer que ele gosta mesmo muito dela. Pensa que é mesmo assim. E eu acho, se me permitem, porque a minha idade já me permite, acho que quem é muito ciumento gosta muito de si próprio. E não dos outros. Ok. Se me permitires... espera aí, temos aqui uma pergunta questão nova. Gonçalo Torres. Devido a alguns casos de corrupção por parte de algumas ONGs, ou seja, voltando para a corrupção, acaba por levar muitas pessoas ao ceticismo em relação às reais motivações de cada organização. Como é que pode combater este ceticismo? Enquanto houver uma desconfiança, torna-se difícil de angariar mais pessoas para certas causas em países em desenvolvimento. A corrupção nesses países é grande, ou seja, é aquele problema de aquele país é muito famoso pela corrupção, depois as pessoas retraem-se, para que é que eu os vou ajudar se depois o dinheiro vai para um sítio que eu não sei. Como é que se poderá... É o Gonçalo que disse? Gonçalo é o Gonçalo. O Gonçalo, não leves a mal, mas eu vou ser muito radical. Portugal não tem corrupção? Não, nós somos um país desenvolvido e não temos corrupção, pois não? Não há casos nenhuns de corrupção, pois não? E muitos, infelizmente. As ONGs são geridas por pessoas.
As empresas são geridas por pessoas. Os bancos são geridos por pessoas. As instituições públicas são geridas por pessoas. Infelizmente, partimos e bem do princípio que as ONGs, porque estão a fazer um trabalho à sociedade, não é? Supostamente para o bem da sociedade, não deveria ter pessoas que fossem permissivas de serem corrompidas. Mas há, como nem tudo na vida. Eu acho que muito sinceramente, quem diz, eu não vou enviar nada porque aquilo depois não chega lá, eles são todos muito corruptos, é tudo igual, está a arranjar uma enorme desculpa para mais uma vez ficar sem fazer absolutamente nada. Aquilo que vos posso dizer, e tenho uma organização, a minha Associação Croacias com Croa é hoje em dia uma organização não governamental para o desenvolvimento, porque como vos disse, também faz projetos fora de Portugal, mas sobretudo 90% são projetos feitos aqui em Portugal. É óbvio que eu sei de casos de corrupção em ONGs, mas isso não faz de mim, eu própria, que sou presidente de uma ONG voluntária, uma corrupta. O grave disto, André, é que mais uma vez estas coisas que nós assumimos e que nos impedem de ser mais altruístas, é que nós não perdoamos a uma ONG, nem é para perdoar, mas no sentido em que se um banco tem um ato de corrupção, o banco do lado não sofre esse impacto da corrupção daquele, certo? Estão percebendo o que eu quero chegar? Se há um banco que tem um caso terrível de corrupção, os outros bancos não ficam afetados. Antes, pelo contrário. Se calhar, as pessoas tiram dali e vão para os outros. No caso de uma ONG ter um caso de corrupção, porque é gerida por pessoas, todas as outras ONGs são penalizadas por isso. Ora, este cálculo é que ninguém pode deixar, não se pode fazer. Porque a partir do momento em que isso acontece, vocês não imaginam a torneira que se fecha e os projetos que ficam pendurados, suspensos, e as pessoas que ficam sem poder ser ajudadas. Agora, aproveitando isso das ONGs serem muito importantes, porque sem elas certas situações não sequer teríamos conhecido. E um dos grandes problemas que até foi a Catarina que falou numa entrevista à Porta Editora em janeiro, recentemente, foi em que estavam a pedir palavras para descrever certas situações que lhe perguntavam. E uma das quais foi que 3 palavras é que diria às Nações Unidas. E a Catarina Furtado disse refugiados, refugiados, refugiados. Qual é que acha que é a importância agora, especialmente, de apoiarmos as ONGs face à crise dos refugiados, especialmente agora com o coronavírus? E porquê é que os refugiados é uma situação muito importante que não podemos esquecer neste momento? É fundamental, e eu há bocadinho não te acabei de responder uma coisa que tu perguntaste e que era importante, que é em termos de educação. Eu já acho que é fundamental para nós depois termos uma sociedade realmente mais proativa do ponto de vista da solidariedade e não da caridade, que é exatamente desde muito cedo nas esferas educativas, não é? Desde a creche, depois à primária, enfim, existirem projetos mesmo de cidadania, não é? Nós no secundário já temos isso, mas eu acho que tem cada vez mais a haver essa injeção, essa vacina, diria eu, essa vacina da empatia, que eu acho que deve ser ensinada também. Eu acho que estava a dizer num comentário há pouco da importância que é haver no ensino público o incentivo do espírito solidário, seja em contexto nacional, mas também internacional. É fundamental, André, nós fazemos esse ensinamento, essa aprendizagem com exemplos concretos, quer cá, quer fora. Eu acho que com os exemplos e com os bons exemplos, com as histórias inspiradoras, essas crianças vão crescer com um sentido de empatia muito mais desenvolvido e com uma vontade de quererem, de não pensarem que a sua riqueza é só sua e não se realizarem apenas com os seus sonhos. Eu fico muito mais feliz e posso-vos garantir por saber que aquilo que eu faço, que é um milésimo, tem impacto em muitas vidas. Essa é que é a minha realização profissional. Não é se eu tenho mais audiência no programa tal, ou se eu tenho mais dinheiro para fazer o que quer que seja. É de facto, e sou-vos muito sincera, é de facto saber que a minha realização pessoal passa por melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Esse é o segredo do meu sucesso. E portanto acho que desde muito cedo que se deve incutir isso, fazendo comparações,
dando exemplos, contando histórias verdadeiras e reais das pessoas. A pergunta que tu me fizeste a seguir foi os refugiados. Brevemente, ainda este mês, calculo eu, vai estrear na RTP a minha próxima série dos Príncipes do Nada, que serão 10 episódios, e cada episódio tem 2 histórias reais, mais uma vez, em contextos de campos de refugiados. Eu fui ao Bangladesh, onde existe o maior campo de refugiados do mundo. Dos Rohingya, certo? Exatamente, dos Rohingya, e que são uma população muçulmana ostracizada no Myanmar, onde nasceram pelo exército do Myanmar, que é maioritariamente budista, e, portanto, correm com eles de uma forma inacreditável. Eu tenho testemunhos na primeira pessoa de homens que disseram: eu vi a minha mulher a ser violada, a seguir vi os meus filhos a serem atirados às fogueiras, a seguir vi a minha aldeia toda a ser destruída, a seguir peguei nos filhos que restavam, ou na mãe ou na tia, e comecei a fugir em direção ao Bangladesh. É inacreditável. É inacreditável. É 1 milhão de pessoas que estão ali no Bangladesh. Por um lado, o Bangladesh acolhe-os, o que não é mau. Por outro lado, lá está, porque faltam medidas políticas, falta vontade política, vontade económica também, não lhes dá o estatuto de refugiados. Portanto, aquelas pessoas estão ali, são 1 milhão, ali, confinados a um espaço, onde se amontoaram em tendas, algumas bastante, como devem calcular, frágeis, com as monções, aquilo vem tudo, eu vi recém-nascidos com uma trovoada a levarem com chuva, sem condições nenhumas. E se não fosse, mais uma vez, a ONU, não é? As agências das Nações Unidas, a Organização Internacional para as Migrações, a OIM, e outras ONGs, aquelas pessoas já tinham todas morrido. Isso é preciso dizer, que este dinheiro tem que ir, obviamente, para estas pessoas. Agora, tem que haver outras decisões para que se queira a seguir resolver aquela situação. Isso é óbvio, não, aquilo é um impasse, eles têm vidas suspensas ali. Depois fui para a Grécia, uma vergonha, um falhanço coletivo, uma vergonha. Foi o sítio onde eu mais me custou estar. Estive aqui ao nosso lado. E aqui ao nosso lado. Estive no campo de Mória, onde deveriam estar 3.000 pessoas, estão 20.000. Uma casa de banho para 200 pessoas. Uma fonte de água para 1.500. Horrível. Pessoas, e quando eu digo pessoas como nós, meninos, gravem isto. Eu vi muitos jovens que estavam na Síria a estudar economia, a estudar direito, a estudar, percebem? E tiveram que fugir devido à guerra na Síria. E é uma vergonha aquilo estar assim. Fui também a Samos, que é outra ilha, é outro campo noutra ilha, é outra ilha, a ilha de Samos, e onde deveriam estar, já nem sei, mas umas 650 pessoas, estão neste momento 8.000 acumuladas, das pessoas sem condições nenhumas. Depois fui ao Líbano, que é o país do mundo que tem o maior número de refugiados per capita, onde também já é muito difícil viver. Depois fui ao Uganda, que é um país muito interessante, lá está, porque há vontade política e dispensaram-se recursos económicos para que se possa fazer aquele acolhimento. O Uganda, como teve apoios económicos, consegue acolher os refugiados. O Uganda é grande e eles têm estatuto de refugiados e podem trabalhar, porque no Bangladesh eles não podem sair dali, não podem trabalhar, não podem ir à escola. Jovens como vocês que estavam na escola no Myanmar e que estão num campo de refugiados e que não têm possibilidade de estudar. Zero. Estão ali à espera de qualquer coisa, porque não lhes é permitido ir estudar para o ensino formal do Bangladesh. No Uganda isso já é possível, e, portanto é um acolhimento bastante mais digno. E depois fui à Colômbia com os refugiados, os migrantes que estão a fugir da Venezuela porque não têm condições financeiras e é muito revoltante ver, por exemplo, professores, como eu entrevistei e vai aparecer na série, professores que deixaram a pé a Venezuela a andar quilómetros com os seus filhos porque não tinham dinheiro para comprar um medicamento ou porque o ordenado, enquanto professores, dá apenas para comprar um pacote de arroz. É inacreditável. E porquê é que eu escolhi os refugiados? Porque, de facto, temos 70 milhões de pessoas que são forçadas a abandonar os seus países, umas por questões de guerra, de conflito armado, outras porque são presos políticos, enfim, andam a fugir politicamente, são refugiados políticos,
outros porque houve algum desastre natural, não é? Mas esses normalmente depois têm a oportunidade de voltar aos seus sítios quando há uma recuperação das suas casas, mas os outros não. Portanto, são 70 milhões de pessoas, 13 milhões de crianças, muitas crianças desacompanhadas, sem ninguém, viram morrer toda a gente. Muitas delas viram morrer os pais no Mediterrâneo e estão sem ninguém. E Portugal decidiu que dentro de um número que foi calculado, que eram 1.600 crianças desacompanhadas, nós seríamos um dos 10 países que deveríamos acolher. Dissemos que sim, comprometemos-nos e até agora não temos cá as crianças. Só 2 destes 10 países é que o fizeram, a Alemanha e o Luxemburgo. E portanto, é óbvio que se nós estamos aqui cheios de medo do vírus, com uma crise económica à porta, porque as pessoas mais desprotegidas do ponto de vista do seu trabalho estão a passar mal. Olha, as mulheres adias, as mulheres sozinhas, enfim, em Portugal estão mesmo a passar mal. Imaginemos aquelas pessoas que nem sequer têm condições para poder fazer o distanciamento social, a higienização, enfim, têm que escolher, e muitas estão neste momento a escolher, entre morrer devido ao Covid ou voltar aos seus países que estão em guerra. Nós já estamos aqui a conversar há imenso tempo, não é? Diga? Estamos aqui a conversar há imenso tempo. Sim, estava a começar a tentar... Olha, 20 minutos, queria só perguntar... não, esta parte dos refugiados é importante, o testemunho que teve a dar e que vai passar então na RTP, mas queria só perguntar para concluir este tema dos refugiados. E vejam uma associação que se chama Humans Before Borders, se faz favor, escrevam aí. A Hub. Alguém conhece? Algum de vocês conhece? Eu não? Já ouvi falar, sim. Tá? Então a Hub. H-U-B-B, ok? Sim. Para quem se interessa por esta temática, faz um trabalho excepcional. Agora, muito rapidamente, relativamente aos refugiados, em poucas palavras, que resposta é que gostaria de dar aos populistas, especialmente às pessoas que se deixam seguir pelos populistas? Olha que bom teres-me deixado esse momento final tão bom, porque era exatamente isso que eu queria concluir, e é o que está a acontecer agora, e até a ser intensificado devido ao Covid, não é? Devido a este medo, porque imediatamente o que aconteceu como medida de prevenção, e bem, tinha que ser, não é? Foram fechadas as fronteiras, certo? A partir do momento em que fechamos as fronteiras, estamos a dizer assim ao outro, certo? Este gesto, mas que este gesto não seja eterno. E o que está a acontecer é que esta tem sido uma desculpa para ganhar terreno. O racismo, a xenofobia, esses populismos baratos, que necessariamente nos vão transformar em pessoas mais robóticas, quem for influenciado por esses discursos, que vão aumentar os discursos de ódio e francamente, de uma forma muito simplista, eu digo, isso é tão ignorante. Quem acha que o outro é o causador do mal, quem tem medo do desconhecido, quem tem medo da diferença, é profundamente burro. Por mais que pareça eloquente nos seus argumentos, que tenha estudado muito, que seja muito... é profundamente burro. E nós temos de ter cuidado com isso. Não podemos ter medo dos outros. Antes, pelo contrário, temos que ter curiosidade em relação aos outros. Temos que perceber o que é realmente estar no lugar dos outros. Isso é que nos põe bastante mais nobres. E agora, para terminar, já te falámos acerca dos projetos que fazem enquanto embaixadora de boa vontade para o Fundo das Nações Unidas para as pessoas, acerca dos refugiados, da necessidade que há para lutarmos pela igualdade de género, que tem valor muito maior na nossa sociedade. Queria perguntar que conselho é que poderia dar a nós, economistas, em vez de estarmos sempre a argumentar com números, isto vai aumentar X%, portanto devíamos ir para aquela medida. Como é que nós poderemos utilizar a emoção para tentar convencer outras pessoas ou persuadir outras pessoas a tentar seguir por um caminho mais humano?
Antes deixar o ainda número de lado e eu começar a utilizar mais a ação, que às vezes somos tão frios, olhamos, por exemplo, um Mário Centeno ou uma pessoa ligada à economia e às finanças. é uma pessoa que tem imenso sentido de humor, por acaso. Exato, já não é muito mau, por exemplo, o Vítor Gaspar era um bocadinho mais cinzento, não é? um bocadinho mais cinzento, não que fosse Sim. boa pessoa Mas que eu há era, mas... bocadinho aqui em off, Exato. há bocadinho ainda não nos tínhamos ligado aqui e eu tinha perguntado à Joana porque é que ela tinha escolhido a economia. Agora, se me permites, porque é defeito de profissão, porque é que tu, Miguel, porque é que tu, André, escolheste economia? Para já, era uma pessoa super indecisa. Ora, pensei para engenharia química, ciência política, para história. Mas depois, exato, mas depois vi que a economia era uma coisa que abrangia uma data de áreas. Uma pessoa não podia fazer economia sem olhar um bocadinho para ciências, um bocadinho para política. Acabei por enverdar por este caminho, ainda que às vezes, especialmente na universidade, as cadeiras são um bocado excessivamente teóricas, ainda que no ISCTE já estou a tentar abranger um bocadinho mais para as ciências humanas. E o que é que te comove na vida? O que é que te emociona? Precisamente isto que eu estava a falar, às vezes quando conseguimos falar com as pessoas através das emoções. Às vezes, uma pessoa vê na televisão, quando estão duas pessoas a debater uma com a outra, parece que estão duas fechadas em duas caixas, mas quando conseguimos tocar a outra pessoa, comunicar, fazermos entender ambos e podemos avançar os dois no mesmo sentido, sem estar com grandes discussões e entrincheirarmos nas nossas ideologias, é isso que me move um bocadinho, tentar lutar através de conectar com as emoções das outras pessoas, pessoalmente. Esta é a minha emoção. Não? Ok, então respondendo-te, acho que duas coisas. Para já, antes de vocês serem estudantes de economia ou economistas no futuro, vocês são pessoas, certo? E, portanto, enquanto pessoas, vocês têm que ter, acima de tudo, um sentido de responsabilidade. Nós temos que ter todos a noção clara de que cada passo que nós damos tem um impacto em alguém ou em alguma coisa. Não desvalorizemos isso, ok? Portanto, a responsabilidade, eu acho que é a maior capa que nós podemos vestir, a capa da responsabilidade cívica e da responsabilidade coletiva. E nesse sentido, cada opção que nós fazemos tem que ser, acho eu, a não ser no amor e na paixão, que isso é tudo muito irracional, mas tem que ser algo muito refletido. Nomeadamente, imagina, vocês vão fazer compras, certo? Queiram saber de onde é que vem determinado produto. Queiram perceber se esse produto não foi comprado num lugar onde, e de facto nós temos que continuar a ajudar esses países, é evidente, de outras formas, mas não será que há trabalho infantil? Não será que é fruto de trabalho infantil? Não será que é fruto de exploração laboral? Não será que, portanto, de quererem saber mais desta espécie de roda que nos liga a todos, muito mais do que possamos pensar, muito mais. Os céticos achavam que o vírus não chegava porque estava lá no Japão e aquilo é muito longe, na China, desculpa, e aquilo é muito longe, afinal de contas foi num ápice, não é? E é assim que vai ter que ser, porque é interessante sugiro que leiam José Gil estas análises que o filósofo tem feito sobre o Covid, é muito interessante, até mesmo para vocês, o José Gil. Mas, portanto, a nossa pegada é de facto importante. Portanto, enquanto cidadãos e cidadãs, as vossas decisões, as vossas escolhas. Depois acho que, na medida das vossas possibilidades, é evidente, deveriam todos tentar fazer voluntariado. Mesmo. Mas o voluntariado, e aqui vou ser também muito radical, o voluntariado não pode ser feito 15 dias para ver como se vai fazer a Euro Disney, não é? Uma experiência. Não é uma experiência. O voluntariado não pode ser uma experiência. Tem que ser algo que seja sustentado e que faça parte do vosso compromisso. A palavra é compromisso também. E tem que se prolongar nas vossas vidas. Têm que arranjar tempo para o voluntariado, porque como arranjam tempo para fazer outras coisas. E quando digo voluntariado, digo em Portugal, evidentemente, mas na medida das vossas possibilidades, e vocês que vão ser futuros economistas, por favor, tentem ir
fazer voluntariado durante o maior número de tempo possível, não a tal semaninha que entre o resort e o não sei o quê, que também isso é treta. Tentem ficar, tentem despojar-se de tudo e tentem ficar durante muito tempo, tentem ser úteis. Em que é que podem ser úteis? Não é só cantar umas cançõezinhas e com os meninos que giram e pôr umas fotografias, não é nada disso. É serem úteis. Cada um de vocês tem um potencial para ensinar, mas têm que saber ouvir antes de mais nada. É o que é que vocês querem que nós façamos. E não é, lá em Portugal ensina-se assim, vamos ensinar assim. Não. Essa falta de humildade que às vezes nós temos na abordagem ao outro é altamente prejudicial. Portanto, ouvir as necessidades para depois tentarmos cumprir o nosso melhor. Aconselho vivamente, porque depois vocês ao verem os projetos específicos que mudam as vidas das pessoas, onde é necessário dinheiro, vocês vão ser economistas bastante mais humanistas. É a realidade, para depois respondermos. Pronto, já estamos no final do tempo, já nos alargámos um bocadinho. O meu café está gelado. Não sei se querem dizer mais alguma coisa, Joana, Ana, meu Deus, ou Catarina. São 5 e 10, que isto é uma loucura. Se calhar não. Vocês já adormeceram? Ana, Diana, Joana, adormeceram? Não. E devo informar que foi um sucesso mesmo e acho que toda a gente gostou de imenso de ouvir, porque de facto trouxe à conversa experiências que infelizmente nós não temos e trouxe todo o trabalho no terreno mesmo, que como eu tinha dito no início, antes de entrarmos em direto, é aquilo que nos falta muitas vezes, é estar no terreno e é experienciar e viver o que os outros vivem, que isso também faz parte da economia e era essa a mensagem que eu gostaria que passasse também lá para fora. Obrigada, João. Quando o programa estiver no ar, conto com a vossa rede para espalharem, divulgarem, para que todos os alunos vejam o programa, está bem? Claro que sim. Pronto, então se calhar encerramos por aqui. Agradeço mais uma vez à Catarina. Obrigada, Joana. E vou terminar então a transmissão para a nossa página de Facebook. Obrigada Diana, obrigada Ana, obrigada Joana, obrigada André. Obrigado. Obrigada. Well done, André. Well done.